Bora. Deixe que tudo que há. Você não é aquilo que te aconteceu. Você é quem sobreviveu. Esse é a série Deixe do podcast Processo Rever. E no primeiro episódio a gente vai falar sobre o trauma. Bom, eu queria me apresentar. Eu sou a Rever do Processo Rever e o meu nome é Mariana. Hoje eu sou uma mulher, tenho 32 anos, branca, nascida lá na periferia do Rio de Janeiro, mais precisamente na subida do Morro da Chumbada, em São Gonçalo. Hoje eu sou uma artista, terapeuta, comunicadora de classe média alta, com alguns bons acessos, recursos, privilégios e muita rede de apoio. E é a partir desse contexto e com esse ponto de vista que eu quero conversar com vocês sobre o que eu descobri sobre o trauma. Então vamos lá. Essa série, que a gente vai conversar um pouco sobre trauma, a gente também vai falar sobre abuso sexual infantil. Então pode ser que algum dos episódios contenham gatilhos que gerem em você alguma reação emocional, mas a gente traz esse aviso para ter esse cuidado, mas também convidando as pessoas a poder mergulhar um pouquinho mais nesse assunto, não só quem se identifica porque já passou por isso, mas toda a humanidade, porque na verdade hoje, considerando assim o contexto da minha geração, que somos hoje os adultos, todo mundo é traumatizado, todo mundo passou por algum tipo de negligência, de abuso. Talvez não todo mundo, mas eu posso afirmar que é a grande maioria. E não posso esquecer de mencionar que esse é um projeto incentivado pela Lei de Cultura Aldir Blanc, através da Prefeitura de Mairinque, e é um projeto realizado aqui pelo coletivo da Casa das Guardiãs, também em Mairinque, São Paulo. Bom, vamos lá, vamos começar a adentrar esse universo, muitas vezes reconhecido como denso, doloroso, que muita gente foge de entrar em contato, que é o universo do trauma, das dores, daquilo que a gente carrega e que influencia completamente em todas as nossas ações, sentimentos, pensamentos. Então é até pouco inteligente a gente não querer falar sobre o trauma, não querer entrar em contato com essas dores. Porque, na verdade, o que acontece quando a gente não entra em contato, não fala sobre, sente, que a gente fica guardando dentro de nós, dentro do nosso corpo, e muitas vezes essa energia fica tão guardada lá dentro, as emoções, os sentimentos, que a gente pode até transformar isso em doenças, E isso é comprovado cientificamente, então a gente vai conseguir perceber também aonde está essa conexão com as nossas emoções e com o nosso corpo físico ao longo desses episódios. O trauma, ele é um processo natural, O trauma não é assim, só se você passou por algo de grande impacto que te machucou, então essa marca que fica em você é o trauma. Não, o trauma ele é um processo natural de frustração, da gente não conseguir compreender, não conseguir alcançar aquilo que a gente quer, ou muitas vezes ser impactado por fora mesmo, por alguma situação intensa. Por exemplo, assim, você já se frustrou por não ser correspondido emocionalmente, afetivamente, por alguém que você estava muito afim? Isso dói, certo? Isso causa um certo tipo de trauma. Você já se sentiu muito humilhado por alguma figura de autoridade que fosse do seu trabalho, ou na sua casa, ou na escola, sentindo que aquilo reprimia o seu ser, de alguma forma trouxe em você essa sensação muito ruim de humilhação? Isso também é um tipo de trauma, Então,
Trauma não é só se você sofreu um grande acidente ou então se você sofreu uma grande violência. O trauma, ele faz parte da nossa vida, ele é parte da experiência humana, ele é completamente natural. Mas o que acontece é que o trauma, ele precisa, né, quando você passa por uma situação traumática que machuca, né, que traz uma certa dor, a gente precisa de suporte para digerir. Então, quanto mais suporte a gente tem, né, das pessoas à nossa volta, de pessoas especializadas para lidar com essas dores, mais a gente consegue digerir mais rápido e transformar aquela experiência impactante em algum aprendizado, né, alguma coisa positiva para a nossa vida. Então, a questão, ela não está em se traumatizar. A questão está em a gente querer se proteger de tudo, porque já está de alguma forma ali tentando se proteger do trauma, porque a gente não confia mais que vai conseguir se regenerar, que vai ter aquele apoio, que vai conseguir passar por aquela dor. Existem traumas que eles são mais profundos, né, e que realmente mexem muito intensamente no corpo físico, na atividade cerebral, na sensação emocional, mental, né? Existem traumas muito graves mesmo, violências muito graves, e existem esses outros traumas mais leves, cotidianos, assim, né, as questões mais normais da vida humana. Emocionalmente, o que acontece quando a gente tá com uma cicatriz assim bem intensa de alguma situação traumática? O que acontece é que a gente fica com um aglomerado de emoções intensas, então pode ser uma grande tristeza, uma grande raiva, e aquilo fica guardado dentro de nós, de certa forma preso, né? Não fluiu, não passou. Ele fica reverberando ainda e causando muitas vezes contrações musculares, tensões, liberação de hormônio de estresse no nosso corpo, ou então pode gerar também um certo tipo de anestesiamento, tipo, eu não quero sentir essa dor, então eu não sinto mais nada da vida, não sinto alegria, não sinto tristeza, não sinto vontade de viver. Emocionalmente, o trauma também pode ter esse tipo de consequência. E também a gente pode ter os gatilhos, né? Como a gente disse lá no início, alguns gatilhos podem te levar de volta para a situação traumática. E esses gatilhos, eles podem ser sonoros, eles podem ser visuais, eles podem ser uma frase que alguém falou, pode ser até mesmo um cheiro, né? Às vezes muitas mulheres que são abusadas sexualmente, elas ficam com muito nojo e dá muito gatilho sentir o cheiro da bebida alcoólica quando a violência acontece com algum homem, por exemplo, embriagado. Eu me lembro que quando eu tinha assim, mais ou menos uns 23 anos, eu percebi que se alguma tampa de panela caísse no chão na minha casa, e faz muito barulho, né? Porque ela roda assim até parar, que aquilo me botava num estado de nervo absurdo, assim, porque eu tive uma experiência na infância durante muitos anos de muitas brigas dentro de casa, com muita coisa sendo jogada, então esse barulho muito grande, assim, me causava um gatilho emocional, né, que eu voltava um pouco para aquela cena lá do trauma da infância. E aí, biologicamente falando, o trauma, ele é uma resposta do corpo. Que quando esse trauma é reativado, descarrega então determinados hormônios que podem te fazer congelar ou agir por impulso, né, sem controle do que você sente. E isso não é só uma falta de controle emocional, isso também é uma disfunção cerebral. Então, o nosso cérebro límbico, né, a parte emocional do nosso cérebro, ela fica totalmente sem controle, do controle equilibrado que a parte racional do cérebro faz. A nossa amígdala, né, que é uma outra parte do cérebro, ela fica completamente descontrolada, ativada quando não precisa, então a gente fica num estado de alerta, e isso a gente está falando também quimicamente, né? Então é por isso que os remédios antidepressivos, ansiolíticos, por isso que funcionam, né, até um certo ponto, para organizar um pouco essa descarga de hormônios e o funcionamento do cérebro. Então, também a gente tem essa resposta biológica, física, não é só uma coisa emocional.
Isso, assim, tô trazendo esse contexto, mas não que eu ache uma coisa emocional menos importante do que um hormônio que está sendo disparado dentro do meu cérebro. E aí, trazendo para uma camada mais profunda, que é aonde eu também estudo bastante, olhando um pouquinho lá para essa parte mais espiritual, o que acontece espiritualmente, né? Porque se nós somos seres que temos vários corpos, somos seres vivos e a nossa vida ela não acaba assim depois da morte, né? Se você se conecta com esse pensamento, você se conecta com a ideia de que você é um ser vivo. Ou se você se conecta com o pensamento de que o seu DNA ele segue vivo nas gerações seguintes, de toda forma, você tem aí esse entendimento de que a vida continua. E o que acontece nessa parte mais invisível da vida? É um bloqueio forte, bem intenso de energia que acontece no nosso corpo quando a gente tem algum impacto, né? Não só físico, mas também energético. E essa energia ela fica totalmente contrida ali dentro, né? Presa. E muitas vezes o que acontece é que algum gatilho pode fazer com que a gente simplesmente trave, assim como biologicamente, ou que a gente exploda essa energia de uma vez só. Então, o que acontece é que essa energia ela não flui no nosso corpo de forma natural, de forma que a gente tenha disposição, alegria todo dia para viver. Ela é uma energia de vida que não está mais fluindo no nosso corpo. É como se o nosso sangue não estivesse fluindo. Como se ele ficasse ralo, parado ali, preso em algumas veias do nosso corpo. Então, isso também acontece energeticamente, né, em termos de energia. Por isso que, por exemplo, muita gente gosta de malhar de manhã para ativar a energia do corpo. E ela não é só física, ela é também essa energia espiritual, assim, né, nível mais sutil. Aí a gente tem alguns tipos de trauma para entender, assim, da onde surge, né? O trauma ele pode ser físico, que também é um tipo de trauma, né? Você quebrar um osso, se cortar, se machucar fisicamente, ter algum tipo de acidente de trânsito muito traumático, acidente natural, violências físicas também, né? Pessoas que passam por situações de serem agredidas fisicamente. Tem o trauma emocional, que eles estão mais envolvidos com o prejudicar o bem-estar, né? Prejudica o seu bem-estar aquilo, então abusos, negligências, assédio moral, abuso dentro de casa, da relação de poder, assim, dos pais, isso tudo pode gerar ali um trauma mais emocional. A gente tem o trauma sexual, que inclui abuso sexual, assédio, violência sexual ou exploração, né? Crianças que são exploradas para trabalhar sexualmente. Uma das formas mais graves de trauma, especialmente nas mulheres, né? É o tipo de trauma, assim, que eu pude observar mais devastador que existe. Ele compromete muito todas as camadas, assim, da psique humana, do corpo. É possível regenerar, mas dá um grande trabalho, porque realmente, assim, é bem mais pesado. A gente tem também traumas que é chamado de trauma vicariante, que é quando a pessoa assiste muitas situações traumáticas. Então, pessoas que estão ali vendo aquelas situações e isso vai impactando. Então, policiais, enfermeiros, gente que trabalha na linha de frente aí de acampamentos médicos em guerra. Então, isso tudo também impacta muito, assim, e pode gerar reações traumáticas no corpo. Nós temos também algo muito importante de ser reconhecido hoje em dia, que é o trauma coletivo. Trauma não é uma questão só individual, não é só sobre a psicologia humana, a história daquele indivíduo. Os traumas coletivos, inclusive, eles são grande fonte dos nossos traumas individuais. Então, é super importante olhar para isso. Eu estou falando de racismo, eu estou falando de machismo, transfobia, misoginia, e qualquer tipo de discriminação, assim, que possa acontecer, né? Então,
Se para você ainda não faz sentido ouvir isso, eu te convido a ficar com a gente assim, pelo menos até o final desse episódio. Porque durante essa série a gente vai explorar muito essa conexão do trauma coletivo com esse trauma individual que impacta mais cada pessoa de um jeito diferente. E eu incluiria também nessa reflexão das divisões de trauma, assim, né, que apareceu nas minhas pesquisas, essas classificações, mas eu traria muito essa visão agora da gente considerar também uma camada de trauma espiritual, né? A gente, pelo menos a partir da minha realidade, eu tenho muito conhecimento de relações de trauma, de abuso sexual, de abuso de poder no contexto espiritual, que traz um tipo de impacto diferente. Então, no contexto de igrejas, né, quantas notícias a gente não tem de freiras, padres, mas também dentro dessa espiritualidade mais nova era, que ficou conhecida aí nos últimos anos, os gurus, na relação com a ayahuasca, com o santo daime, não só também, né, padrinhos e padrinhos de igreja, mas também portadores de medicina aí que muitas vezes se sentem talvez acima do bem e do mal e usam desse tipo de acesso à vulnerabilidade das pessoas e a confiança e a fé para poder realizar ali algum tipo de abuso. Então, essa camada ela é bem importante da gente trazer também, porque consegue entrar um pouco mais na psique da pessoa, na alma da pessoa, né? Bem, então, considerando esses diversos traumas que existem, a parte mais relevante do que eu pude experimentar e também estudar sobre o trauma, para processos de regeneração, de recomposição da bioquímica do cérebro, para processos de regeneração psicológica, né, da pessoa conseguir se reinserir na vida, ter essa vontade de viver e não ficar dependente, por exemplo, de remédios ou das suas reações emocionais. A parte mais importante do processo de cura do trauma é a gente conseguir novamente confiar nas relações e criar novas relações. Então, para uma pessoa que sofre traumas muito profundos, as relações são fundamentais nesse processo de cura e poder ter essas novas relações confiando é o que faz a gente se reconectar de novo com a vida, com a vontade de viver, com a vontade de poder ir além daquilo que nos marcou. É sobre a gente conseguir estar seguros novamente dentro do nosso corpo. E considerando, então, os traumas coletivos que a gente falou, é muito interessante perceber e faz muito sentido que a parte mais importante da cura dos traumas seja o estabelecimento das relações, mas como as próprias relações estão doentes por esses traumas coletivos, as pessoas estão muito doentes. A gente vive hoje tipo uma pandemia de processos traumáticos que se manifestam em diversas doenças, em diversos problemas de saúde pública, né, que a gente vai conseguir explorar um pouquinho mais ao longo desse episódio. Então, que a gente possa, talvez, se conectar um pouco mais e se sentir mais seguro a partir dessa relação aqui que a gente está criando. Aí, foi muito importante para mim conseguir fazer uma pesquisa mais científica sobre o processo do trauma no corpo, e eu usei muito o livro O Corpo Guarda as Marcas, do psiquiatra e escritor Bessel van der Kolk. Não deve ser assim a pronúncia, mas eu também não sei como pronuncia, então vai sair assim. E lá eu consegui, né, a partir das pesquisas dele, dos testes que eles fizeram com bastante tomografia
para entender o funcionamento do cérebro nas pessoas traumatizadas. Então ele começou a trabalhar muito com ex-veteranos de guerra, né? Pessoas que vieram da guerra do Iraque, da guerra do Vietnã, lá nos Estados Unidos. O Bessel, se eu não me engano, ele é formado em Harvard, então ele começa as pesquisas dele inicialmente na formação e depois ele vai trabalhar com os veteranos de guerra. E é muito interessante que ao longo de mais de 40 anos de carreira, né, ele fez muitas pesquisas com os tratamentos para o trauma, né, com que ia ajudando as pessoas e também conseguindo fazer esse acompanhamento ali mais médico, né, com a tomografia, com a ressonância, para ver o que estava acontecendo no corpo e no cérebro das pessoas. Isso também foi no momento de grande desenvolvimento da indústria dos remédios psiquiátricos, né? Então as pesquisas elas eram financiadas para eles conseguirem entender, né, que tipo de droga criar para vender para as pessoas. Só que as pesquisas que foram mostrando que os tratamentos considerados alternativos eram bastante mais eficientes do que os remédios, essas pesquisas elas foram sendo cortadas e elas foram sendo excluídas, né? Porque já não atendia mais ao interesse ali de lucro da indústria. Então, isso também mostra por que a gente está nessa situação que a própria ciência ainda não revelou para o ser humano o potencial curativo de tantas terapias e medicinas que são consideradas pela hegemonia branca alternativas, mas na verdade elas são medicinas, né, tratamentos, ciência. E aí eu percebi, eu entendi que dentro do nosso cérebro a gente pode ficar num estado de alerta muito grande. Que é esse estado de alerta? É essa sensação de que eu estou em perigo, de alguma forma, né? E essa sensação, ela acontece porque a nossa amígdala, né, que não é a amígdala da garganta, a amígdala do cérebro, ela é como o nosso sistema de alerta de incêndio do nosso corpo. Então, tipo, ela detecta uma fumaça, dispara, né, porque você tem que sair, evacuar o prédio. Então, funciona mais ou menos assim. Se ela sente que a gente está em perigo, ela dispara. E aí o que acontece no funcionamento da amígdala da pessoa que passa por um estresse profundo, algum tipo de trauma profundo, que desenvolve esse transtorno de estresse pós-traumático, é que a amígdala, ela já não reconhece mais o que é perigoso e o que não é. E aí ela dispara o tempo todo, como se a gente estivesse em situações de perigo quando a gente não está. Então, como que isso pode acontecer, por exemplo? Uma pessoa que passa por um trauma de abuso sexual infantil, né, que acontece normalmente quando você está muito vulnerável. Depois, é muito fácil de, em qualquer relação que você esteja começando a confiar numa pessoa, da sua amígdala disparar. Por quê? Porque naquele momento a gente super confiava em quem nos cuidava, a gente super confiava, né, nas autoridades que estavam ali com a gente. E às vezes é ali dentro mesmo que acontece. Então, e aí o nosso sistema ele não reconhece mais o que é real perigo ou não, e você fica o tempo todo sobre essa carga de liberação dos hormônios de estresse, da adrenalina, né, do cortisol, porque eles têm uma função no corpo. No momento que você está em perigo, você vai correr. Só que ali a gente não consegue identificar mais se está em perigo ou não. E isso também se manifesta porque a pessoa que está ali traumatizada, né, ela não consegue mais sustentar, ficar presente no momento presente no corpo, com naturalidade, assim, e aí ela tem uma dificuldade mesmo de ver a realidade como ela projeta muito daquilo que ela viveu naquele momento, é como se ela ficasse, de certa forma, presa naquele momento passado e vai projetando no futuro. Então, tudo parece um pouco mais perigoso e a gente fica o tempo todo nesse estado de alerta.
E aí também tem esse desequilíbrio, né, que eu comentei ali no início, entre o cérebro racional e o cérebro emocional. O que acontece é que o nosso cérebro emocional ele fica totalmente fora de controle, e aí muitas vezes é aquilo, a pessoa te fala algo que te gera um gatilho, você já reage. Os veteranos de guerra, por exemplo, ouviam o choro dos seus filhos depois que eles tinham voltado da guerra, né, filhos recém-nascidos, ouviam o choro de criança e eles simplesmente entravam em surto e quebravam a casa, às vezes batiam na criança, na mulher. Por quê? Porque lá na guerra ele tinha matado um monte de criança e aquilo gerou um trauma para ele. Aquilo cria uma memória que fica atormentando esse corpo. Então, é um gatilhozinho ali que pode te gerar um descontrole emocional muito profundo. Por quê? Porque o cérebro racional, ele não tem mais condições, ele não tá mais em processo de equilíbrio com o cérebro emocional. O cérebro emocional, ele dispara completamente, o cérebro límbico não tem mais o controle, então a gente não consegue pensar, por exemplo, cara, eu preciso respirar, botar o pé no chão para ver se realmente está acontecendo alguma coisa agora. Esse controle não é mais possível quando a situação está muito inflamada dentro de nós. Então, o trauma, ele provoca mudanças fisiológicas reais, entre as quais a reconfiguração do sistema de alarme do cérebro, que é a amígdala, o aumento da atividade dos hormônios de estresse no sistema, que separa as informações que são importantes daquelas que não são importantes, daquelas que são irrelevantes. Então, qualquer atitude das pessoas, a gente fica ali contabilizando. Isso pode ser um perigo e, na verdade, você não está nem percebendo isso acontecer. É em microsegundos. E a neurociência, né, que respalda muito esse estudo todo, ela é a ciência que estuda o cérebro para compreender os processos mentais. E a neurobiologia interpessoal, que o Bessel também traz nesse livro, é mais voltada para analisar a influência do nosso comportamento sobre as nossas emoções, sobre a biologia e sobre a nossa mentalidade. Então, essa combinação da neurociência com a neurobiologia, compreendendo um pouco mais o funcionamento do ser humano a partir desses desequilíbrios mentais, processos traumáticos. E outra coisa que é muito interessante e que eu tinha estudado há uns 2 anos atrás, quando eu fiz um processo de tratamento para o meu intestino, que é o funcionamento do nosso sistema nervoso central e do nosso sistema nervoso periférico, né, que compõe o nosso sistema nervoso. E aí, o que é o sistema nervoso central, né? É o nosso cérebro, a medula e toda essa composição cerebral, e o sistema nervoso periférico são os nervos, os gânglios. Então, voltando um pouquinho lá na aula de biologia, né? Eu não sei lá, acho que eu devia estar na 3ª série, quando eu ficava fazendo corpo humano, assim, por dentro. E é muito interessante perceber que isso está acontecendo no corpo, que não é só, porque você não consegue se controlar. Então, o sistema nervoso, né, o periférico dos nossos nervos, ele tem um nervo vago, que é um nervo que ele vai aqui da base do nosso crânio até quase aqui a base do tronco também. Então vai inervando assim os nossos órgãos, pulmões, coração, sistema digestivo. É por isso que quando a gente sente alguma situação de medo, assim, ou de vergonha, dispara o coração, dá dor de barriga, dá um nó no estômago. Tudo isso também está acontecendo ali no nosso corpo físico. E o nervo vago, ele é o responsável por controlar o nosso sistema simpático e parasimpático. Então, o simpático é a parte do sistema nervoso que faz a gente agir, que faz a gente ter ação, que faz a gente continuar. E o parasimpático, ele é o momento em que a gente relaxa, né? Um momento de pausa, de paragem. E um acontece alternado com o outro. E o que acontece quando isso está em desequilíbrio é que, na verdade, a gente fica com o nosso sistema nervoso simpático muito mais ativado. E o parasimpático, que é os momentos de relaxamento, da gente produzir, por exemplo, as nossas enzimas digestivas para conseguir digerir o alimento,
né, trazer as vitaminas para o corpo, ele não funciona se o parasimpático não está ativado, se a gente não está em um estado de relaxamento, né? Então, não é sobre simplesmente você entrar no estado de conexão relaxada para quem é meio hippie. Não, é o funcionamento biológico do nosso corpo que necessita naturalmente desse estado de paragem, de respirar. É por isso que um dos tratamentos mais eficientes para você começar a abordar um processo ali inflamado, traumático, é a respiração consciente. É por isso que quando a gente está em algum gatilho forte, que gera uma ansiedade forte, respirar é o caminho mais eficiente. Mas não é tão simples assim. Às vezes a gente não consegue ter esse controle, mas é possível desenvolver. Então, é muito importante a gente compreender também que o nosso sistema nervoso também precisa que a gente reinduza ele a um processo natural. E aí a gente se regenera. Entendeu? Vamos lá. Agora eu quero compartilhar um pouquinho da minha história com vocês. Aconteceu quando eu tava passando por umas situações muito difíceis emocionalmente na vida. Mais ou menos assim, perto de uns 21, 22 anos. Eu tinha tido uma tentativa de suicídio na família, então tinha sido muito impactante. E isso aconteceu meses depois que eu mesma, numa noite que eu fiquei muito, muito, muito triste, assim, e alcoolizada, eu tomei muitos remédios e passei 3 dias na cama, meio desacordada, meio grogue. Mas eu sabia que aqueles remédios eles não iam me matar, porque eu sabia mais ou menos, assim. Eu já tinha até dado uma pesquisada no que matava, no que não. Então eu tava num processo crítico, assim. Eu morava sozinha numa república no Rio de Janeiro, eu já tava estudando teatro lá, né? Então meus pais nem ficaram sabendo. Só que depois, quando teve essa situação de tentativa de suicídio na minha família, aí eu vi que a situação em que eu tava também emocional era muito grave. E aí eu fui e procurei ajuda. E eu entrei na internet e eu pesquisei, tipo assim, terapia barato no Rio de Janeiro, um negócio assim. Que eu não tinha dinheiro pra pagar, tá ligado? E aí me apareceu era tipo um sistema de estágio da galera que estava se formando em bioenergética na Sociedade Brasileira de Bioenergética do Rio de Janeiro, que era em Botafogo. E aí você pagava tipo R$30 a sessão e um psicólogo, que já era um psicólogo formado, mas que estava se formando na pós-graduação em bioenergética, te atendia. Daí eu já, assim, pelo glu-glu, cheguei na terapia corporal. Eu acho, na minha perspectiva de senhora mística, porque eu não sou jovem, né, gente? Sou senhora. Mas na minha perspectiva de senhora mística, eu acho que também foi uma sincronicidade mesmo. E que a minha própria intuição e ali a conexão através da internet me levou para onde eu precisava ir. E foi fazendo a terapia corporal que eu comecei a acessar, assim, cara, muita raiva e muita tristeza. Mano, eu queria matar o terapeuta, assim, porque era só ele pedir pra eu ficar em pé naquela sessão e eu, nossa, já tava muito desconfortável, aquilo era muito intenso pra mim e a gente foi elaborando, né, e tratando. A gente também trabalhava bastante com a parte da psicoterapia pela fala, né, com uma base um pouco junguiana, tinha uma pincelada de Freud, assim. E foi ali que eu fiz a minha primeira terapia, fiquei acho que 4 anos fazendo as sessões com o Hugo Luna. Eu falava assim, eu quero fazer terapia com um homem. Eu quero fazer terapia com um homem, eu não quero fazer terapia com mulher. Eu não sabia que lá no fundo eu tinha uma questão tão intensa com o homem. Mas, de alguma forma, minha alma sabia que eu precisava daquele atravessar, assim. E aí depois ali eu fui conhecendo a meditação, né, eu lembro que eu fui na Arte de Viver, fiz umas paradas de meditação, de respiração primeiro, comecei a fazer curso de respiração, gente, eu nunca tinha imaginado que eu ia chegar nesse ponto da vida.
Mas comecei a fazer curso de respiração, aí depois comecei a fazer yoga, aí fiz um pouco de meditação, tudo isso foi introduzido na minha vida. Depois eu comecei a fazer reiki, era atendida por reiki. Cara, saía do negócio super bem, entrava fodida, estraçalhada, saía bem, saía em paz. Então assim, se eu saía bem, eu tava valorizando, entendeu? Placebo ou não, eu tava valorizando. E realmente não acredito que placebo, sei hoje os fundamentos, né, do tratamento energético. Mas naquela época eu fiz, recebi e foi muito importante pra mim. Até hoje em dia, às vezes quando eu tenho alguma questão assim, às vezes é o reiki que me cura mesmo, me regenera. E cheguei também no grande portal da minha vida, que é a ayahuasca, né, através ali do chá, dessa medicina indígena que me abriu para tantas outras medicinas naturais, né, tinturas, outras medicinas como Camboa, tratamentos assim muito profundo para as questões que eu estava precisando de ajuda. Então a ayahuasca foi meu grande portal, é até hoje uma intensa professora, reveladora da psique humana, mas que não foi nada fácil e que sem a terapia eu boto muita fé que eu não tinha tido condições de atravessar tudo que a ayahuasca me revelou e me mostrou. Então, não é só a ayahuasca tem vários contextos para ser corretamente consagrada, utilizada e para servir mesmo de medicina. Até porque a gente sabe que hoje em dia tem muitos casos de abuso de poder, abuso sexual, então não é assim também. Não ouve o que eu tô falando, vai lá tomar ayahuasca em qualquer lugar. Pelo amor de Deus, não faça isso, é um grave erro. Né? Mas eu não posso e não deixo de declarar que a ayahuasca é assim, a grande mestra do meu estudo. E a terapia corporal, assim, ó, de mão dada, porque afinal, espírito, mente e corpo tá tudo integrado. E aí, quando eu me lembrei do meu trauma de abuso sexual infantil, coisa bem dolorida que eu acessei, e nem foi numa visão na ayahuasca, por exemplo. Ela abriu todos os caminhos durante anos ali, já tinha uns 5 anos que eu consagrava a ayahuasca, 4, dentro da linha do Santo Daime, né, acompanhada com amigos terapeutas, assim, que também consagravam a ayahuasca. Bastante suporte eu tinha, né, foi depois de um tempo que eu me lembrei numa situação, assim, fora de contexto espiritual. Então foi aí que, quando as minhas memórias vieram à tona, que foi em 2021, eu tive que parar com a ayahuasca. Eu não estava conseguindo viver aquele processo nem fisicamente. Isso eu vou elaborar mais profundo para vocês no episódio mesmo do tratamento, de como eu me lembrei do trauma mais para frente. Mas eu voltei para terapia corporal em 2022. E aí, quando eu voltei para terapia corporal, foi quando eu comecei a me curar daquele processo mais inflamado, mais difícil que eu estava vivendo, de doença no corpo físico, de completo descontrole emocional. Eu consegui atravessar isso com o suporte da terapia corporal, quando eu voltei a fazer terapia corporal em 2022, e aí eu comecei uma formação em terapeuta corporal. Porque assim, né, gente, a gente não vai leve, a gente vai profundo. Comecei a fazer a formação também, né, eu já atendia como terapeuta, como psicoterapeuta, e aí eu entendi que meu caminho era mesmo com o corpo. Acho que eu demorei um pouquinho pra entender, porque no teatro também, me formei em teatro, né, e o teatro, a base é o corpo, é a arte da presença, é a arte do corpo. Os rituais, eles são muito baseados no corpo e, enfim, eu entendi ali a conexão dessa mensagem e resolvi também me profissionalizar nessa parte. Ainda estou em formação, mas hoje já um pouquinho caminhando mais para a reta final e me sentindo mais preparada para compartilhar com vocês algumas experiências, né? Dito tudo isso, minha gente, eu quero dizer que há sim caminhos de regeneração. Eu não gosto da palavra cura muito, não. Acho que ela foi muito desgastada, mal utilizada, deslocada do seu propósito. Então,
Mas há, sim, caminhos de regeneração, tratamentos e assim, é muito possível viver uma vida boa, plena, realizada, mesmo depois de traumas muito profundos. Porém, minha gente, a questão não é resolvida só com um olhar individual. A gente precisa compreender também a camada coletiva dos traumas que a gente passa para realmente atingir uma cura transformadora. O Bessel van der Kolk, ele diz que o funcionamento neurobiológico do ser humano é programado para viver em coletivo. Que num nível mais profundo, aí a citação do livro, né? Num nível mais profundo, mal existimos como seres individuais. Nosso cérebro está constituído de forma a nos ajudar a atuar como membros de uma tribo. Ou seja, né, a gente realmente precisa olhar para o coletivo. E aí buscar a origem histórica dessa situação de pandemia psíquica e violência sexual que a gente vive é fundamental para a gente entender, para a gente criar, não é nem para entender, para a gente criar caminhos reais de regeneração. A gente precisa compreender aonde o erro começa, como ele se estabeleceu e o que precisa ser mudado. E aí que eu digo que esse podcast ele não é só para pessoas que se identificam como traumatizadas, não. Esse podcast é para todas as pessoas. Porque você acha que a sua filha está livre de passar de uma violência sexual? Ou até mesmo o seu filho? Você acha que com a sociedade como ela é estruturada hoje, com a gente tendo mais de 70% dos casos de violência dentro de casa, você realmente acha que você está livre de entrar em contato com isso que acontece no mundo? Então, nós estamos aqui, né, para poder se responsabilizar por essa mudança, que precisa ser coletiva. E aí, eu também fiz umas pesquisas para entender esse contexto, não só o meu contexto individual, mas entender esse contexto também humano. E quero compartilhar com vocês. Eu quero compartilhar alguns dados de abuso sexual infantil no Brasil e no mundo. 1 em cada 4 meninas e 1 em cada 6 meninos. 1 em cada 4. Se você tiver 40, tem 10. Que sofrem violência sexual até os 18 anos. É um dado muito alto. Contudo, aponta-se que apenas 10% dos casos chegam à polícia. Então, o que a gente tem de registro, estima-se que é só 10%. Mais de 70% dos casos de abuso é cometido por familiares ou pessoas próximas. Esses dados são do Comitê Estadual de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes do Rio Grande do Sul. E 88,2% dos casos acontecem com meninos. Cerca de 1 em cada 3 mulheres, aproximadamente 736 milhões de mulheres, 736 milhões de pessoas, já sofreram violência física ou sexual por parte de um parceiro íntimo ou violência sexual por parte de não parceiros ao longo da vida. Esse dado é da OMS e o dado dos 88% dos casos acontecendo com as meninas é do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. E o fato disso estar acontecendo majoritariamente com mulheres não é por acaso. O Disque 100 é o canal oficial para as denúncias de violações de direitos humanos e registrou em 2024 657.200 denúncias, um aumento de 22% em relação a 2023. Isso significa que a gente só segue numa crescente de abuso. A maioria das denúncias vem de mulheres brancas.
E isso também não é por acaso. E não é porque não está acontecendo com as mulheres pretas. É porque a situação é pior, às vezes, com as mulheres pretas. O abuso sexual infantil pode levar a consequências físicas e mentais graves e duradouras, incluindo transtorno de estresse pós-traumático, ansiedade, depressão, maior risco de comportamentos de risco, como o uso de drogas e comportamentos sexuais de alto risco, problemas de saúde física, como doenças sexualmente transmissíveis e doenças somáticas, dificuldades educacionais e ocupacionais, afetando o desenvolvimento social e econômico. A violência sexual, especialmente com crianças, é um problema global significativo. E da onde surge isso? Então quer dizer que a gente tem um monte de homem pedófilo. Essa é a questão? Não. Essa não é a questão. Porque a pedofilia, ela é uma doença mental reconhecida de pessoas que sentem desejo sexual por crianças. Não necessariamente essa pessoa vai ser um abusador. E a maioria dos abusadores não são pedófilos. Não são pessoas com desvio mentais. São pessoas muito bem inseridas na sociedade, nas famílias, reconhecidas quase sempre como um homem bom, de confiança. Porque também senão os pais não deixavam, por exemplo, com os tios, com os avós, ou os próprios pais. Homens que abusam, em sua maioria, não são pedófilos. São gerações e gerações de homens que aprenderam a abusar e estuprar impunemente. E esse extremo desrespeito pelo corpo das mulheres tem um marcador histórico. E não é uma coincidência, e não chegamos até aqui sem resistir a tantas violências. A Morena Cardoso, que é uma psicoterapeuta, ela acabou de dar um curso e tem uma aula em especial que ela fala sobre o capitalismo embrionário e a violação da corpa afeto. Capitalismo embrionário é referente ao surgimento do capitalismo, né? O capitalismo mais inicial ali e a violação do corpo. E aí ela puxa um fio assim, ela começa a localizar a gente na história, né? Trazendo esse marcador histórico, sobre ali o início, né, da criação, do surgimento do capitalismo. E aí ela traz a visão do Marx sobre a acumulação primitiva de capital. Então, o que acontece quando começa a surgir ali a primeira burguesia, né, a galera assalariada, o proletariado? Acontece que o campesinato, né, a galera do campo, os camponeses, eles começam a ser expulsos da sua terra, eliminando o acesso à terra para moradia e sobrevivência através do plantio. E aí você coloca essas pessoas numa condição de vida completamente afetada e essas pessoas têm que começar a trabalhar para pagar pela comida que elas mesmas plantam para os senhores de terra. Então você ali introduz um tipo de violência coletiva que desequilibra toda essa sociedade. É só o surgimento, é só o embrião do capitalismo. Então é também quando começa a surgir o trabalho pago, né, e o desenvolvimento da lógica de produção de mercadoria. Então, antes a comida ela não era vista como mercadoria. Ali começa a surgir essa lógica de mercadoria que gera a renda concentrada na mão de poucos, daqueles que têm para vender, daqueles que controlam aqueles pedaços de terra tomados de forma forçada, porque todo mundo tinha acesso à terra antes disso. E ao mesmo tempo, dentro da acumulação primitiva do capital, acontece também a expansão colonial, né? Invasão e roubo de riquezas de outras terras, usando mão de obra escravizada sem custo para trazer essas riquezas ali da Ásia, da América, da África, enriquecendo, acumulando esse capital para os países que hoje nós chamamos de desenvolvidos.
Então é nesse contexto do surgimento do capitalismo que a gente tem uma virada de chave muito grande em relação às violências, né? E aí a Morena, ela complementa com a visão da Silvia Federici, né, com o seu livro Caliban e a Bruxa, sobre outras camadas da acumulação primitiva de capital que o Marx não elencou, né, que é a divisão sexual do trabalho, onde antes do trabalho assalariado já havia divisão de trabalho entre homens e mulheres, mas o que não havia era uma hierarquização sobre o valor de cada tipo de trabalho. Então, os homens normalmente ficavam com os trabalhos produtivos, né, a caça, a busca de alimento, e as mulheres com o trabalho reprodutivo, de cuidado, né, cuidado do lar, cuidado da casa, da comunidade. E o trabalho era dividido, mas não era um mais valoroso do que outro, né, e nem era exclusivo de homens e mulheres. Com a divisão sexual do trabalho, o homem passa a receber mais do que as mulheres. E as mulheres viram mão de obra muito barata, né, ali depois para o surgimento das fábricas, né, e especialmente vulnerabilizadas porque precisavam cuidar das suas crianças. Quando elas foram à terra, elas já não tinham mais acesso à terra para cuidar dos seus filhos, para ter alimento, para ter a comunidade. Então, especialmente vulnerabilizadas. E isso não é à toa. E aí, isso é chamado o início, né, da feminilização da pobreza. Quando você coloca a mulher numa condição maior de vulnerabilidade através da estrutura do funcionamento social, né? E esse trabalho feminino completamente excessivo, não pago, que é o trabalho feito dentro de casa, o trabalho do cuidado. Esse trabalho não é mais reconhecido, não é valorizado, e ao passo que o outro trabalho é pago, esse trabalho não é pago. Então você tem a mulher ali numa condição de sobrecarga, e quando ela acessa um trabalho numa indústria, por exemplo, é um trabalho menos valorizado do que os homens. E isso cria uma estrutura de dependência financeira dos homens que muitas mulheres passaram e ainda hoje se encontram. Então é à toa, é um projeto. Agora, o que é muito relevante perceber é que aqui a gente começa a conseguir ver o pacto entre os homens de todas as classes e de todas as raças. Porque por mais que houvesse também exploração e colonização de homens, a gente consegue começar a observar que os homens são sempre colocados em posições de privilégio, né? Eles são cooptados para o funcionamento do capitalismo. Começam a formar esse sistema em que a gente hoje chama e reconhece como um grande pacto dos homens, em que até o homem que é ali colonizado, ele está a serviço do colonizador. Por quê? Porque ele tem como recompensa dominar a mulher, que está totalmente desestruturada e fragilizada, porque antes da gente ter esse surgimento, né, do capitalismo, da primeira burguesia ali, a mulher tinha acesso à terra, ela tinha poderes jurídicos, ela podia fazer os seus contratos, ela podia ser uma mulher de si. Tinha muitas mulheres que moravam sozinhas nas suas cabanas, que desenvolviam a sua ciência, né, que eram parteiras, que eram curandeiras. E existe um projeto de exterminação dessas mulheres, porque elas eram inclusive a sustentação das comunidades, para que passe a ser institucionalizado essa lógica de divisão. O que acontece demais, que mais me chamou a atenção, assim, que a Morena compartilhou com a gente, é que nessa mesma época que surge a burguesia e que os homens perdem, né, os homens e as mulheres, todo mundo perde acesso à terra, algumas leis de criminalização do estupro, elas são revogadas. Ou seja, eles anulam leis que criminalizavam o estupro.
autorizando o estupro a acontecer. No mesmo momento em que começa a surgir esse funcionamento do capitalismo, autoriza-se o livre acesso ao corpo da mulher como uma compensação por ter sido retirado o livre acesso à terra. Porque você tinha muita violência acontecendo, né? Você tinha muita revolta, as pessoas estavam em estado de violência mesmo. E aí, para conter essa violência, as autoridades autorizam a violência no corpo das mulheres. E a nossa sociedade é filha daí. No recorte de Brasil, a gente tem a mãe indígena e o pai colonizador. E somos filhos de quê? De um estupro. De um, não, vários. Não só das mulheres, mas da terra. Da invasão. A gente não teve um Brasil descoberto, a gente teve um Brasil invadido. E aí os dados que a gente tem hoje de abuso sexual, eles não surgem do nada. A gente tem uma cultura de estímulo. E não é só aí, não. Não para por aí. A Morena diz que foi sob violência, humilhação, castigo contra as mulheres que o capitalismo se desenvolveu na Europa e nas colônias. E ela cita uma pensadora que é a Julieta Carvajal, uma feminista daqui da América Latina, que diz que o patriarcado colonial, ele se encontra com o patriarcado ancestral, porque quando as colônias são invadidas, os homens que estavam sendo colonizados, eles começam a ser colocados em posições de liderança. Para quê? Para dominar aquelas comunidades melhor. Então, os próprios homens das colônias, que ela chama isso de patriarcado ancestral, eles se unem ao colonizador. Por quê? Porque eles têm como compensação o livre acesso às mulheres, ao corpo das mulheres, ao trabalho das mulheres. Estando aí numa posição de privilégio que a gente trazendo para o contexto de hoje, é um patriarcado que continua existindo e completamente alimentado pelo capitalismo. Então eu estou falando de um problema de saúde pública, de violência, que tem as suas bases na nossa estruturação econômica e social. E que precisa dos homens também enxergando isso, porque a gente não vai ter sistema regenerativo e transformação se a gente não olhar para essa parte da camada, que é o abuso da terra e das mulheres. Isso porque a gente tem também homens abusados, meninos, homens. Só que em termos de estrutura, a gente tem essa estrutura que funciona até hoje assim. Isso é um projeto político, ideológico de degradação social, moral, legal e econômica das mulheres, segundo a Morena. E aí, olha só, vou trazer um pouco mais para perto. Aí a gente estava falando lá de século XVII, né? O Bessel, ele fala, né, que mais ou menos lá em 1980, há 45 anos atrás, o Tratado de Psiquiatria Clássico, na época, afirmava que o incesto era raríssimo nos Estados Unidos, que o número de casos era da ordem de 1 para 1 milhão de mulheres. E naquela época, a população feminina dos Estados Unidos contava com mais de 100 milhões de mulheres. Então, 1 para 1 milhão, 100 mulheres. E aí o Bessel fala que ele tinha 47 mulheres, quase metade das vítimas, segundo aquele tratado de psiquiatria, no consultório dele. Ele falou, mas se é tão raro a quantidade de casos, o que está fazendo metade das mulheres aqui? E esse tratado de psiquiatria, ainda o manual de psiquiatria dos Estados Unidos, ele dizia que há pouca concordância em relação ao papel do incesto entre pai e filha como fonte de uma séria psicopatologia subsequente. Ou seja,
não conseguimos ver como que uma doença, uma psicopatologia se manifesta por relação com o incesto. Não acontece. E daí era pior, gente. Ele diz que as pacientes dele não eram isentas de psicopatologia, encontravam-se profundamente deprimidas, confusas e, com frequência, tinham comportamentos bizarros e autodestrutivos, como cortar-se. E o tratado passava praticamente a endossar o incesto, explicando que... Essa parte é muito pesada, velho. Abre aspas. Essa atividade incestuosa reduz a possibilidade da paciente vir a sofrer de psicose e permite um melhor ajuste ao mundo externo. Manual de Psiquiatria em 1980. Escrito por? Era pela Sociedade de Medicina dos Estados Unidos. Provavelmente. Não. Gênero. Pelos homens brancos dominadores. Esse projeto político de um Estado misógino, ele não surge de forma gratuita, não é à toa. Ele surge porque ele gera lucro. Até hoje. E é por isso que ele se perpetua. A indústria farmacêutica, ela ganha muito mais com a venda de remédios do que se fossem amplamente divulgados as diversas terapias de regeneração. E as verbas são cortadas para esses estudos. Então não é à toa, não surge à toa, não surge porque os homens são mauzinhos. Surge porque gera lucro. Então, enquanto a gente não questionar o funcionamento e a estrutura da nossa sociedade a partir da lógica do lucro, a gente não vai questionar as estruturas de violência mais graves que a gente tem, porque elas estão diretamente conectadas. Bessel fala assim, o mais grave e dispendioso problema de saúde pública nos Estados Unidos é o abuso infantil. Ainda calculou que o custo geral do problema superava o do câncer e das doenças cardíacas. E que a erradicação do abuso infantil no país reduziria em mais da metade o índice geral de depressão, em 2/3 o índice geral de alcoolismo e em 3/4 o de suicídio, de consumo de drogas injetáveis e de violência doméstica. A erradicação do abuso infantil poderia causar esses resultados. E aí, minha gente, a Morena ela traz nessa aula, numa aula muito boa assim, que isso não aconteceu sem resistência das mulheres. Né? A gente teve aí todo um projeto político de caça às bruxas na Europa, nos Estados Unidos, e que veio para as colônias, de erradicação, de assassinato das mulheres. Então não é sem resistência, não aconteceu. Não é desenvolvimento, gente. Não é desenvolvimento, não foi se desenvolvendo. O capitalismo ele não gera tanto lucro assim se ele não tiver trabalho escravo na sua base. As grandes aí marcas de roupa hoje em dia que continuam tendo trabalho escravo. Grandes marcas de alimento. Não acabou, tá ligado? E não foi sem resistência, ainda não é sem resistência. E é muito legal a gente trazer o nosso pensamento aqui para a América Latina, aterrissar um pouco aqui no nosso continente e no nosso Brasil e reconhecer essas narrativas de resistência que não estão sendo tão reverberadas e essa história não está sendo contada lá nos livrinhos da escola que fala que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, descobriu uma porra, invadiu. E não sem resistência. E essa resistência, ela sempre foi maior das mulheres. A gente tem, hoje em dia, né, eu trouxe muito dessas pesquisas do Bessel van der Kolk, que é esse psiquiatra, porque eu queria trazer um pouco também dessa conexão com o pensamento científico. Porque nós, pelo menos a minha geração, a gente foi muito ensinado a valorizar isso, né? Ah, mas a ciência. Mas que ciência? Que ciência é essa que é autorizada e é reconhecida? É o saber hegemônico do conhecimento racional, do conhecimento dominado pelos homens. Mas o saber empírico, o saber da natureza, o saber da experiência, ele muitas vezes não é valorizado.
E não é porque ele é menos, gente. É porque mantém o sistema da forma como ele funciona. Destruindo mentes e florestas, e corações, e corpos, e terras. E sabe-se aonde a gente vai parar. Olha a crise climática que a gente vive. Ela é uma crise ambiental completa. E a gente está no meio desse ambiente. No meio ambiente. E aí as mulheres aqui da América Latina, elas desenvolvem um conceito muito interessante, que é o conceito de corpo-território. Reconhecendo que o corpo é um território político e que o território, ele também é parte do meu corpo. Então, essas mulheres, em sua maioria indígenas, né, ribeirinhas, quilombolas, sábias, elas desenvolvem esse conceito a partir desses saberes feministas e decoloniais na América Latina e como uma resposta à invasão, à colonização, à violência sobre esses corpos racializados, né? Porque eu sou uma mulher branca. E olha que eu tenho experiência com violência, saber empírico para compartilhar com vocês. Mas nem se compara, né? As violências que essas outras mulheres racializadas passam. Estou falando das indígenas, estou falando das mulheres pretas. E é até aí que eu posso falar, porque esse não é muito meu lugar de fala. Mas considerando os estudos, né? A gente tem, por exemplo, a Julieta Paredes, que é uma boliviana, e ela é uma das principais pensadoras que articulou esse termo de corpo-território, né? Que escreveu, que falou sobre. A Lorena Cabinal, da Guatemala, ela é uma mulher indígena xinca, ativista e pensadora fundamental nesse campo, e ela fala muito sobre a sanação, né, a cura do corpo-território. A cura do corpo é inseparável da cura da terra. E a Lorena propõe que a gente desenvolva uma autodefesa espiritual, corporal e territorial como prática política. Então, minha vontade é que esse podcast seja uma autodefesa, né, uma criação de resposta ao abuso e à violência, sendo ele espiritual, territorial e político, essa proposta, essa resposta. E o conceito ele chega com muita força também por meio das mulheres indígenas brasileiras, especialmente na última década que a gente tem conseguido ouvir cada vez mais essas mulheres, como, por exemplo, em articulações como a ANMIGA, Articulação Nacional das Mulheres Indígenas Guerreiras da Ancestralidade, que eu já tive a oportunidade de ver, estar e ouvir em alguns eventos indígenas. E lideranças mais conhecidas, né, como a Sônia Guajajara, a Célia Chacriabá, Samara Pataxó, entre outras, né, que incorporam muito esse termo nos seus discursos. Porque o corpo ele não é separado da terra. E os dois são violados pelo colonialismo, pelo racismo, pelo capitalismo e pelo patriarcado. Então, lutar pelo território é lutar pela integridade física, espiritual, emocional e coletiva do nosso corpo, da nossa terra. E a cura no nosso corpo se torna também essa cura territorial e política. E a gente vai ver melhor essa relação entre corpo, terra e cura no corpo no próximo episódio.